Esse é o nosso terceiro vídeo da série de mensagens curando as feridas da alma. E nesse vídeo eu quero falar sobre o medo, lançando fora o medo. Vamos fazer de conta que nós estamos num desenho animado e que o medo é um monstro que está tentando te pegar, você está fugindo dele. E à medida que você vai fugindo desse monstro, ele vai correndo atrás de você e ele vai crescendo e você vai ficando paralisado. E chega um certo momento que você não consegue mais fugir dele. E aí você, paralisado, ele te pega, te domina e você não consegue mais se livrar dele. Assim é o medo. O medo é um monstro que entra na nossa alma para nos paralisar. E como é e qual é a porta por onde que entra esse medo? O medo, ele entra através da porta da nossa mente. É pela nossa mente que o medo entra, porque tudo que vem para a nossa mente se transforma em emoção. Então, e a emoção, quem é que sente a emoção? É na nossa alma que nós sentimos a emoção. Então hoje eu quero falar com você sobre esse medo. Primeiro eu gostaria de ler aqui em Salmos 27, versículo 1, diz assim: segurança em Deus. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. É isso que Davi diz. Davi enfrentou tantos perigos. Ele sentia medo? Sentia. Ele sentia medo assim como nós sentimos medo. Mas ele não deixava que o medo o paralisasse. Aí ele diz assim, ele faz uma pergunta: de quem terei medo? Se o Deus Todo-Poderoso está comigo, de quem eu terei medo? De ninguém. E como é que o medo ele chega na nossa vida? Ele vem através do medo de falhar, o medo de multidões, medo de doenças, medo de rejeição, medo de desemprego, medo do que as pessoas pensam e falam de você, medo da crise financeira, medo da guerra, medo de estar sozinho. E o medo ele vem acompanhado de algumas coisas, né? Ele vem acompanhado da ansiedade, ele vem acompanhado da fobia, ele vem acompanhado da síndrome do pânico. O que o medo faz na sua vida? Ele te paralisa? O medo tem conseguido te paralisar? Ou você tem feito como Davi, que confia em Deus e que diz assim: de quem eu terei medo? Eu vou confiar. Eu escolho, eu troco o meu medo pela confiança. Eu acho assim que você pode fazer uma escolha hoje. Ou eu sinto medo ou eu confio. Não dá para conviver os dois juntos. Aqui falando sobre a crise financeira. Eu me lembro uma certa época, já tem alguns anos, já faz alguns anos, que nós passamos por uma crise financeira aqui no nosso país. E eu me lembro que eu estava com um pouco de medo. E eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, eu estou com medo. Eu tenho medo que essa crise nos atinja a minha família. Eu tenho medo, Senhor. Senhor, nos guarda, nos protege. E o Senhor ministrou tão forte no meu coração que eu não precisava ter medo, que eu precisava somente confiar, porque eu não seria atingida por aquela crise. Foi isso que o Senhor me falou naquela época. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu não estou livre de ser atingida pela crise só porque eu estou orando, só porque eu estou buscando a Deus. Você também não está livre.
O sol ele nasce para os fiéis, para os infiéis. Ele nasce para os que acreditam em Deus, para os que não acreditam. Mesmo confiando em Deus, eu posso ser atingida pela crise, mas eu posso escolher como reagir. Eu posso reagir confiando no meu Deus, confiando de que Ele vai me sustentar, de que Ele vai sustentar a minha família ainda que a crise me atinja. Então, o medo não pode me paralisar. O medo tem te paralisado. Existem pessoas que têm crise de ansiedade, síndrome do pânico, que é quando ela não consegue mais sair nem na rua. Quando eu estava montando essa pequena palavra, eu estava me lembrando que algum tempo atrás, deve ter já 1 ano, 2 anos, uma moça aqui da região, de um bairro vizinho, ela saiu para trabalhar e ela não voltou mais para casa. Ela sumiu. Passaram-se muitos meses com essa moça sumida, sem a família ter nenhuma notícia dela. Ela saiu cedinho de madrugada para trabalhar. E a partir dali nunca mais ninguém a viu. E depois descobriram que ela estava morta e tal. Mas assim, quando eu soube dessa situação, eu não conhecia essa moça. Mas quando eu soube dessa situação, eu comecei a sentir medo. Eu sentia um medo tão grande, eu sentia medo de trabalhar. Eu gosto muito de caminhar na ciclovia próxima aqui da minha casa. Eu sentia medo de caminhar, eu parei de caminhar na ciclovia. Eu só não parei de trabalhar porque eu não sou louca. Eu precisava trabalhar, eu não podia deixar de trabalhar. E eu ia trabalhar, eu pegava o ônibus e eu olhava para aquela estação do bairro de onde aquela moça sumiu. Eu falava, Senhor, tem misericórdia. Senhor, faz essa moça aparecer. Senhor, tenha misericórdia desse bairro. Existem pessoas más nesse bairro. Eu tinha um medo. Mas aquele medo, ele não cresceu. Eu não deixei que ele crescesse. Eu até parei de caminhar. Eu fiquei bastante meses sem caminhar na rua. Agora eu já voltei a caminhar. Eu já não tenho mais assim medo. Eu sei que existe um perigo para todos nós que andamos na rua. Mas esse perigo não pode me paralisar. Você entende isso? Que o medo, ele não pode te paralisar. Existe um perigo real para qualquer um que vai à rua, que sai para trabalhar. Mas você não pode se paralisar por causa desse medo. Esse monstro não pode te atacar e te pegar e te fazer prisioneiro dele. Eu lancei fora esse medo. E hoje eu estou livre. Hoje eu caminhei pela manhã e não sinto mais medo. Eu estava me lembrando enquanto eu estava caminhando. Eu estava me lembrando que eu fiquei muito tempo sem caminhar na rua por medo. Medo. Medo não pode te paralisar. Então, Davi diz: a quem eu temerei? De quem terei medo? De quem terei medo? Ei, eu não vou ter medo de ninguém. Eu não posso ter medo de nada. Existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que cuida, que controla a nossa vida. Nada acontece sem a permissão dele. Lança fora do seu coração medo. Lança fora do seu coração esse medo de errar, o medo de falhar. Existem pessoas, eu estava me lembrando de alguns medos que eu já vi as pessoas terem medo de se relacionar. Ela foi ferida em algum momento, em algum relacionamento, e aí ela tem medo de se relacionar de novo. Medo de engravidar, porque já perdeu um bebê alguma vez, e aí aquela pessoa sente um medo de engravidar novamente. Ei, lança fora esse medo, joga fora. Eu já falei nos outros vídeos que o fardo que está pesado demais para você, que está pesando nos seus ombros, que você não pode carregar, lança ele no Senhor. Porque troca o seu fardo que é pesado por um fardo leve. Porque o fardo do Senhor, ele é suave, é leve. Aí existe uma outra forma que o Senhor tem ministrado muito no meu coração, de como nós podemos vencer todas essas feridas na nossa alma. É renovando a nossa mente. Aí aqui em Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Transforme-se pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transforme-se pela renovação da sua mente. Renove a sua mente na palavra de Deus. Quando nós renovamos a nossa mente aqui na palavra de Deus, aí sim nós podemos vencer todas as feridas que nós temos na nossa alma. E hoje, falando sobre o medo, você pode vencer o medo. O mundo diz: há perigo. Você pode sofrer um desemprego. Você pode morrer. A palavra diz: eu cuido de ti. Eu acampo meus anjos ao teu redor. Aí eu anotei aqui que 365 vezes na Bíblia Deus diz: não temas. Você tem uma frase dessa para cada um dia do ano. Não temas, não temas, eu sou contigo. Não temas. Eu é que mando aí nesse mundo todo. Eu tenho esse mundo na minha mão. É isso que o Senhor te diz. Ele tem um controle de tudo nas suas mãos. Não tema. Não tenha medo. Vai lá, enfrente isso que te paralisa. Eu tenho muito medo de altura. Existem dois medos. O medo que te paralisa, o medo irreal. E existe o medo que é natural do ser humano, que é para a nossa proteção. Eu tenho medo de altura porque eu posso cair, posso me machucar. Esse medo é bom até certo ponto. Existe um ponto do medo que ele se torna uma doença. Você está doente? Só você pode dizer se você está. Você está doente? Então eu quero que você receba a cura hoje. Eu declaro a cura hoje na sua vida. A cura do medo. A cura de toda fobia. Vai lá, saia na rua. Vai atrás de emprego. Vai buscar seu filho na escola. Que medo é esse que está te paralisando, que não está deixando você ser feliz? Vai lá. Se relacione novamente. Se case. Você vai ser feliz. Jogue fora o medo hoje. Receba a cura hoje desse medo. O medo natural é bom para nós. O medo irracional não é bom. O medo que te paralisa não é bom. Troque o seu medo pela confiança. Renove a sua mente. Se o mundo diz tenha medo, a palavra de Deus diz não temas. Não temas. Pode o mundo cair ao seu redor, mas você não será atingido. Creia em Deus, confie no Senhor. Eu gosto muito de uma passagem aqui para finalizar. O vídeo já está grande. Passagem do rei Josafá, que está em 2 Crônicas, capítulo 20. Que diz que o rei Josafá, ele recebeu uma notícia muito preocupante. 3 reis estavam vindo contra ele para atacar o reino de Josafá. E ele ficou com muito medo. A Bíblia diz que Josafá sentiu medo. E ele foi, e ao contrário de se paralisar, de se esconder, não, ele foi orar. Ele orou ao Senhor, colocou diante do Senhor o seu medo e falou: Senhor, eu tenho medo. E aí o Senhor falou com ele: olha, nessa peleja você não terá que pelejar. Deixa comigo isso aí, deixa que eu resolvo. Então, querido, troque o seu medo pela oração, pela confiança. Confie no Senhor e vai lá e viva e faça o que você tem que fazer. E lance fora esse medo que está te paralisando, que não está deixando você crescer, você ir para frente. Amém? Que essa palavra possa falar ao seu coração. Que essa palavra possa ser um refrigério para sua alma. Receba essa palavra no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor os nossos medos, Pai. O meu medo, o medo do meu ouvinte. Senhor, que o Senhor tome sobre si os nossos medos. E que o Senhor nos livre, Senhor, desse gigante que tem aprisionado tantas vidas.
Tantas pessoas não conseguem crescer, não conseguem fluir, porque estão paralisadas por esse monstro chamado medo. No nome de Jesus, eu profetizo a cura hoje sobre a vida do meu ouvinte. Receba a cura no nome de Jesus. Seja liberto de todo medo, do medo que te paralisa, do medo que te impede de ir para frente. Seja curado no nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra, receba a cura. Não aceite o medo. Bom, esse foi o nosso terceiro vídeo da série de mensagens curando as feridas da alma. Eu vou continuar com essas mensagens. Eu estou postando no meu canal Helena Silva, lá no YouTube. Eu tenho postado também no Facebook. E eu estou também convertendo esses vídeos em vídeos para o WhatsApp. Eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir, para que possamos alcançar mais vidas. Então me ajude compartilhando, curtindo, acessando lá o meu canal, para que essas palavras possam chegar a quem precisa, a pessoas que precisam ser curadas. Amém? Me ajude a evangelizar e que Deus te abençoe no nome de Jesus.